aí, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho uma abordagem em cima de equação quadrática, que é a nossa equação do segundo grau. Vamos ver diversos tipos de abordagens, né? Entender o funcionamento da equação do segundo grau, definição, os coeficientes A, B e C, aprender a identificá-los corretamente, sem nenhuma dúvida, sem nenhum problemazinho, né? Identificar a parte dos coeficientes de uma equação do segundo grau para usar a fórmula de Bhaskara, né? Que no caso vai ser o intuito da nossa aula. Então, na primeira abordagem, vamos aprender a identificar os coeficientes da equação. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito da questão das raízes de uma equação do segundo grau, como é que funciona essa parte de raízes, aprender direitinho como é que se calcula a parte do delta, né? Olhar detalhe por detalhe, aprender a calcular as raízes de uma equação do segundo grau como um contexto geral a respeito dessa aula, tá bom? Então vamos iniciar com um conceito simples a respeito de equação do segundo grau e no decorrer da aula vamos trabalhando as partes necessárias para que vocês entendam de uma forma um pouco mais completa, né, a respeito da parte de equação do segundo grau, tá? Então vamos lá. Parte de função quadrática, vamos ver uma pequena abordagem em cima desse tema, né? Então vamos lá. Uma equação do segundo grau, que é a equação quadrática, né? Na incógnita x, entenda que nós iremos fazer a abordagem simplesmente pegando como a questão de letras a incógnita x. Aí vem os coeficientes e tal, beleza? Vamos lá. Na incógnita x tem a forma a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde esses coeficientes aqui, ó, a, b e c pertencem aos reais. Co vem antes, no caso de x, tá? Coeficientes antes de x, né? No caso do termo independente não tem, que vamos chegar à abordagem. Com esse a diferente de zero, tá vendo esse azinho aqui? Que na verdade está multiplicando, né? Que não aparece esse vezes aqui, mas na verdade está multiplicando a parte do x ao quadrado. Esse coeficiente a não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Por quê? Sabe por quê? Porque se esse a for zero, lembre-se que zero vezes qualquer número, o resultado no caso será zero. Número ou letra, independente do que o zero esteja multiplicando, o resultado sempre será zero, ok? Então, se esse a for zero, zero vezes o x ao quadrado dá zero. Então, essa parte aqui vai sumir e vai ficar somente essa parte aqui, ó. E se a for zero, a equação deixa de ser uma equação do segundo grau para ser uma equação do primeiro grau. Então, a restrição é essa. Tanto o valor de a, b e c pode ser qualquer número, beleza? Só não pode ser quem? No caso, restrição ao termo a, não, a, b, c pode ser qualquer número, pertence aos reais, beleza? Com a restrição de a não pode ser zero porque a equação deixa de ser de segundo grau, beleza? Então vamos agora trabalhar a questão da abordagem dos coeficientes a, b e c, beleza? Vamos lá. Para analisar o coeficiente a, observe, pessoal, observe bem que o a, ele acompanha quem, ó? O x ao quadrado vem antes, né? É um coeficiente, perdão, que vem antes do x ao quadrado, o a, ok? Então, para você identificar o a, ó, você identifica o primeiro x ao quadrado, o que está acompanhando, multiplicando aqui atrás, aqui, ó, é o a, tá? Então, para o a, tem que ter quem? X ao quadrado, ok? Beleza, então, no caso, identifica a, identifica x ao quadrado. B, esse bzinho, ó. Esse b é o coeficiente que multiplica o x. Então, repetindo, o b é o coeficiente que vai multiplicar o x. Então, esse bzinho que vem antes do x, antes do x, beleza? Esse coeficiente que está multiplicando o x é o b. Okay? Então, qualquer número, letra, o que seja, que esteja multiplicando x, vai ser o b, porque nós estamos, no caso, trabalhando na equação, estamos, né, trabalhando na equação na incógnita x. Então, quem vem antes do x é o b, ok? C é um coeficiente
que não tem x, nem x ao quadrado acompanhando ele. É um coeficiente que está isolado, é uma parte que fica isolado. É um número qualquer que vai ficar isolado, que não tem nem x ao quadrado, nem o x. Ele vai estar isoladamente, ok? Por exemplo, eu vou trabalhar algumas ideias bem interessantes. Equação do segundo grau, aqui vai ser substituído por um número. Vamos supor, ali, esse A, vamos supor que esse A seja 3, ok? Então, x ao quadrado, beleza, bx, beleza. Então, sei lá, mais 6x mais 8. Então, veja bem, antes de ir para qualquer detalhe ali, eu quero que vocês observem o seguinte, quem vem antes de x aqui é o A. Então, quer dizer que o A é 3. Quem vem antes do x é o quadrado, perdão. Quem vem antes do x ao quadrado é o A, então A é 3. Quem vem antes do x é, no caso, é o B. E o C, entenda que não vai ter nem x ao quadrado. Ele vai estar isoladamente, separadamente, sem x ao quadrado e sem x. A ideia central é essa. Beleza? Vamos analisar primeiramente isso daqui. Vamos analisar. Vou colocar o x ao quadrado para nós analisar. Vamos lá. Se você tem o x ao quadrado, então no caso, antes de x ao quadrado vem A. Né? Se você tem um 3 aqui antes do x ao quadrado multiplicando, então A é esse 3. Se você tem um 10, A é esse 10. Se você tem um raiz de 5, por exemplo, eu tenho raiz de 5 vezes, nesse caso, o x ao quadrado. Então esse raiz de 5 é o A. Ok? Então vamos analisar aqui. Beleza? Aí acontece casos, ok, que aqui não tem nada. Eu não estou enxergando nada. Mas você tem que entender que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E uma vez qualquer número, qualquer coisa, é essa coisa mesmo. Então se eu tenho aqui, 1 vezes 10, é 10. Então esse 1 aqui eu posso colocar aqui subentendido. Ok? Então se você analisar direitinho, eu não estou vendo nada aqui. Então quando você não enxerga um coeficiente aqui, simplesmente você coloca quem? 1. Então o A vai ser esse 1. Agora, se você tiver, por exemplo, um menos aqui, se você tiver um menos, mesma coisa. Simplesmente você coloca um... Você está vendo algum número aqui? Não. Aí você simplesmente coloca o quê? 1. Porque se eu chegar aqui, e multiplicar menos 1 vezes x, olha só, menos x ao quadrado, olha só o que vai acontecer, Repito, x ao quadrado, menos com mais, menos 1 vezes x ao quadrado. Então essa parte, tá vendo? Fica do mesmo jeito. É por isso que quando você tem um menos, simplesmente você diz que é quem? O A menos 1. Ok? Acompanhando x ao quadrado. Entenda o contexto. Ok? Então, é simples o raciocínio. Você tem um x ao quadrado. O que vem antes dele é A. Beleza? Se você não tem nada, você coloca o 1. A é 1. Se você tem um menos, simplesmente, mesma coisa, eu coloco 1, então A é menos 1, acompanhando o x ao quadrado. E se você tiver qualquer outro número, 3, 6, 10, A vai ser esse número que está lá, ok? Então, não tendo nada, tá? Fica dessa forma. Há casos que você tem uma fração. Entenda o seguinte, quem vem antes aqui é o coeficiente. Não tem nada, então você coloca quem? 1. Aí esse 1 vai estar sobre quem? Sobre 3. Então o coeficiente será 1 dividido pelo denominador que tiver aqui. Vai ser, tipo, se eu tiver um 5 aqui, por exemplo, um 5, o coeficiente é 5 sobre 3. Se eu não tenho nada, simplesmente eu coloco 1. Então fica 1 sobre 3. E se eu tiver um menos, fica a mesma coisa. Coloco 1, aí fica menos 1 sobre 3. Então o A seria menos 1 sobre 3. Então se você tiver uma fração, um denominador aqui, você vai pegar esse denominador, o denominador vai ser o denominador do coeficiente. O número que tiver aqui vai ser ele sobre esse denominador que está aqui. Se aqui tem um menos, menos 1 sobre 3. Se aqui não tem nada, 1 sobre 3. Beleza? Ficamos entendidos a respeito do A. O B vai funcionar do mesmo jeito. Aqui é o A, que eu estou falando com relação a x ao quadrado, que vem antes. No caso, o que vem antes do x, o que vem antes do x, é o B. Então, no caso do B, se tiver antes do x um 6, B é 6. Se tiver um 10, um raiz de 5, B é esses valores que tiver. Mas se não tiver nada aqui, simplesmente B vai ser quem?
1. E simplesmente, se tiver um menos, B vai ser o quê? Menos 1. Você coloca o 1 e fica B menos 1 normal. E se tiver, por exemplo, uma fração, um denominador aqui, aí você coloca a mesma coisa, o 1, então o A vai ficar 1 menos 1 sobre 5. O A, antes do X. Então, o B antes do X. Tá bom? Então, menos 1 antes do X, B. Se ter um denominador, menos 1 sobre 5, esse é o valor de B. Vamos lá. Concluindo. Identifique x ao quadrado. Quem vem antes dele é A. Se não tiver nada, coloca 1. Se tiver um menos, menos 1. E se tiver uma fração, aqui um denominador aqui embaixo, fica, no caso, o número que tiver aqui, sobre esse denominador vai ser o valor de A. Para você analisar B, você analisa primeiro quem? X. Porque se você tem X, quem vem antes dele é, nesse caso, o B. E o termo independente, que não tem em x ao quadrado, está sozinho, esse é o C. Pronto. Explicado isso, vamos agora sim para a identificação dos coeficientes. Nesse caso que eu estou trabalhando aqui, né, é da equação reduzida, né? Ok? Da equação reduzida. E essas equações são completas. Depois vamos ver detalhadamente a parte de equações incompletas, como identificar os valores de A, B e C. Beleza? Então vamos lá. Vamos identificar A, B, C da equação completa. A completa, pessoal, reduzida, perdão. A equação reduzida é aquelas que todos os termos, preste atenção, ó, todos os termos vêm antes do sinal da igualdade, ok? E aqui vai ser sempre igualado a zero. Isso é reduzida, ok? Então, quando está no formato reduzido, você consegue identificar quem é A, quem é B, quem é C. Então, mas tem que estar nesse formato igualado a zero, desse jeito. Se não tiver, temos que fazer alguma coisa. Se tiver termos depois do sinal da igualdade, temos que trazer para antes do sinal da igualdade. Tem que ter esse jogo de cintura, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. Falei para vocês. Tendo x ao quadrado, vai ter quem? A. A vem quem? Vem antes do x ao quadrado. Mas eu não estou vendo nada aqui. Coloco 1. Simplesmente você coloca 1. Então A vai ser aquele número que está lá. Então, viu x ao quadrado? Quem vem antes do x ao quadrado é A. A é 1. Tem x. Quem vem antes do x multiplicando esse x é B. B é menos 3. Okay? E C é aquele termo dependente, que não tem x nem x ao quadrado. Observe que aqui na frente não tem nenhum x, nem um x ao quadrado aqui na frente. Então esse coeficiente que está isolado é justamente o nosso C. Identificados A, B e C. Beleza? Aqui, ó. Quem vem antes do x ao quadrado é quem? A. Então quem vem antes de x ao quadrado? Ó, 6. Então A é 6. Do x, quem vem antes do x? Mas não estou vendo nada aqui antes não. Simplesmente você coloca 1, como eu falei. Coloca quem? 1. Então, se você colocou 1, ficou menos 1. Como tem um denominador, então o A vai ser menos o 1, está aqui. Antes, sobre 2. Então, nesse caso, o valor de B vai ser menos 1 sobre 2. Repetindo. Tem x ao quadrado. A vem antes. Tem x, B vem antes. Se tiver um denominador, fica a fraçãozinha com o valor de B. E C, termo dependente, ou seja, o 3. Então, colocamos o 3 aqui, B é 3. Beleza? Se analisarmos direitinho, ó, ax ao quadrado, bx, c, igualzinho. Só que aqui tem alguma coisa diferente que não está igual a esse formato que está aqui. Pós-sinal de igualdade tem dois termos, só que tem que estar igualado a quem? A zero. Isso significa que vamos colocar direitinho todos os termos antes do sinal da igualdade igualado a zero. Para isso, vamos pegar todos os termos que estão depois do sinal da igualdade e transferir para antes do sinal da igualdade. Então, repetindo aqui, ó. Repito o 3x ao quadrado. Esse 9, jogando para depois do sinal de igualdade, mudou de lado da igualdade, mudou o sinal, tá mais, jogo para cá, fica menos 9x. A mesma coisa é o menos 3. Tá depois do sinal da igualdade, menos 3, quando eu jogo para depois do sinal da igualdade,
simplesmente fica mais 3 e eu igualo a zero. Agora sim, olha só, pessoal. Ax ao quadrado, bx, c. Ax ao quadrado, bx, c. Beleza, tudo certinho. Agora vamos encontrar. Tudo certinho aí. Quem é o a? O que vem antes do x ao quadrado. Então o a é 3. Quem é o b? O que vem antes de x. Então o b é menos 9. Vem antes multiplicando, né? No caso será menos 9. E c, termo dependente. Não tem x nem x ao quadrado. No caso o termo do c é 3. Beleza. Agora vamos para cá, ó, que é essa daqui. Mesma coisa. Todos os termos depois do sinal da igualdade, né? Então vou repetir o 4. Simplesmente, ó, repito o 4. X ao quadrado, jogo para o outro lado da igualdade, menos x ao quadrado. Menos 8, está depois do sinal da igualdade, jogo para o outro lado, mais 8, x igual a zero. Quando chega desse jeito, o cara fica se perguntando, mas está aí, tem alguma coisa estranha. Porque me disseram que o a é o que vem antes do x ao quadrado. Então esse 4 aqui é a, ele é o primeiro termo. Na teoria, o primeiro termo deveria ser o termo de x ao quadrado. Esse termo é a? Não. Termo a é aquele termo que vem antes do x ao quadrado. Não importa se está desorganizado. Ou existe duas formas. Ou você identifica a vem antes do x ao quadrado, b vem antes do x, c dessa forma. Ou você organiza se você quiser. Você fala o seguinte: primeiro termo de x ao quadrado, depois o termo de x, depois c. Você pode organizar e depois encontrar esses coeficientes. Mas você simplesmente pode, do jeito que está aqui, pode identificar tranquilo. Não necessariamente é obrigado o a vir aqui e o b aqui, o c aqui. Isso aqui poderia vir dessa forma. Ó, primeiro o termo de c, ó, por exemplo, mais, né? Depois o termo ax ao quadrado mais bx. Pessoal, não tinha problema, igual a zero, né? Não tinha problema nenhum. Só quem é a? Que fica antes do x ao quadrado. Quem é b? Fica antes do x. C, coeficiente independente. Não tem problema nenhum, tá bom? Então vocês podem, pessoal, fazer nesse esquema, nesse intuito. Não tem problema nenhum, não. Então vamos identificar os coeficientes a, b, c do jeito que essa equação está aqui. Não tem problema não. Vamos lá. Tenho que olhar para x ao quadrado para olhar a. Então, quem é que vem antes do x ao quadrado? Então, simplesmente, pessoal, tipo, não estou vendo coeficiente aqui. Simplesmente eu coloco quem, ó? 1. Colocou 1, pronto, pessoal. Né? Então, quem é a? Quem é esse azinho aqui? Aí eu olho para x ao quadrado. Quem é que vem antes multiplicando? Menos 1. Então, no caso a, simplesmente é menos 1. E o b? B é o coeficiente, b é o coeficiente que acompanha o x. Então, para olhar b, eu tenho que olhar o x. Então, vamos olhar o x? Olhei b, ok, olhei o x. B vem antes, multiplicando. Então, b é o 8. Então, b é o 8. Né? B é esse 8zinho. E o c? C é o coeficiente independente, né? Não tem x nem x ao quadrado. Se observar o 4, ó, não tem. O 4 não está multiplicando o x ao quadrado nem o x. O 4 está isolado. Então, esse 4 é justamente o c. Então, 4 justamente é o c. Então, identificado aí direitinho e explicada essa situação aqui, beleza? Vamos agora para essa parte aqui. Na mesma coisa, ó, observe que aqui está desorganizado, porém já está igualado a zero. Então tá ok, tá tudo antes do sinal da igualdade, porém está desorganizado. O termo de x ao quadrado não está no início, o termo de x não está como segundo, o termo de menos 7 não está como último. Então, tipo, da forma que eu tinha colocado aqui, tipo, é desorganizado. Essa parte veio para cá, aí essa veio para cá, essa foi para o final, desorganizou, mas não tem problema nenhum não. Pai, já falei. Para identificar o a, nós olhamos para o x ao quadrado, porque quem está multiplicando antes do x ao quadrado é o a. Então, para olhar o a, eu olho para quem? O x ao quadrado. Então, olha só, vejam bem, pessoal. Quem é que está aqui, ó, multiplicando aqui, ó, o x ao quadrado? Não é o 3? Esse 3 não está multiplicando o x ao quadrado, então esse 3 é o a. Ok? Não tem problema. Então, o a, nesse caso aqui, é 3. Beleza, pessoal? E o b? O b é que acompanha o x. Para olhar o b, eu olho o x. Olho o x aqui. Quem é que vem antes? Não estou vendo. Se eu não estou vendo, simplesmente eu coloco quem? Ó, o 1. Então o b é quem? É 1. Tá bom?
Então, nesse caso, o B é 1 e o C? C é o coeficiente independente. Cadê aqui o coeficiente independente? Ó, o menos 7 não tem x nem x ao quadrado. Ele não está multiplicando x, nem está multiplicando x ao quadrado. Ele está independente, está sozinho, o menos 7. Então, o menos 7 é C. Então, coloco o C ao menos 7 aqui, ó, que vai ser C. Beleza? Perdão aqui, só um equívocozinho, tá? Aqui em cima, né? 3, 1, menos 7. Perdão. Aqui é dessa daqui, tá bom? Só um pequeno equívoco, tá bom? Então, nesse caso, tá aí, né? Só apagando ali, né? Pequenozinho equívoco. Mas já tá consertado o equívoco, tá bom? Então, colocando aqui novamente. Não, menos 7. Tá certo? Não, beleza. Tá aí, pessoal. Então, vamos lá. Aqui. Có. Vou olhar quem é quem vem antes do x ao quadrado. Não necessariamente tem que ser um número, mas o A vai vir antes do x ao quadrado, ok? Não tem problema que o A venha antes do x ao quadrado. Então observe que esse K está multiplicando o x ao quadrado. Então o A, nesse caso, vai ser esse K. Não importa se quem é que seja. Quem vem antes é A, multiplicando. Embora que seja uma letra, não tem problema. Não é obrigado a ser um número, não. Entenda isso. Nós observando que aqui vamos trabalhar incógnita x. Então, quem vem antes, fica nessa situação. Antes do x ao quadrado é o A. Beleza. Veja só que aqui é uma multiplicação. Se eu analisar tudo isso está multiplicando o x. Então, tudo isso aí é B. Quem multiplicar o x vai ser o B. Não tem problema quem é que seja. Então, o B vai ser menos, parênteses, K mais 1, K mais 1, fecha, tudo isso aí é B. Não tem problema não, tá bom? E C? C é o coeficiente independente. Olha só, pessoal, quem é que está independente aqui isoladamente? 2. Tá? Não é 2x. O 2x, o B era 2. Não é 2x ao quadrado. 2x ao quadrado, tudo certinho, só um termo só. B era esse número. Então, C é 2. Identificado aí bem direitinho. Pronto, beleza. Até agora, até aqui a letra F, nós trabalhamos equações completas. Tudo na forma reduzida, beleza, tal, mas equações completas. Agora nós iremos trabalhar abordagens com relação a equações incompletas. A primeira equação que nós iremos trabalhar vai ser essa daquelas da letra G, que eu coloquei aqui, na primeira incompleta, em que, preste atenção, em que C vai ser igual a 0, tá bom? Dando uma arrumadinha aqui, né? Nós iremos trabalhar essa equação em que C, né? Agora em que C é igual a 0. Mas professor, C igual a 0, não entendi bem. Esse C aqui 0, ok? Então nós iremos trabalhar, pessoal, alguns contextos em que C é igual a 0. Por exemplo, pense comigo. Se esse C for 0, o que é que vai acontecer com a equação? Olha só, pessoal. Se esse C for 0, 0 é nada, né? Representando nada. Então a equação vai ficar simplesmente, ó, quando esse Czinho aqui for 0, essa partição vai ficar só essa daqui. Então a equação vai ficar no estilo ax mais b, ax ao quadrado, perdão, mais bx igual a 0. Então veja bem. Toda vez que esse C for igual a 0, essa parte aqui, tá vendo que aqui tem um 2, aqui tem um 3, né? Depois que eu coloquei aqui tem um 3, tá vendo? Aqui tem um 4, menos 7, aqui tem um 2. Estão vendo que tem aquele termo que está isolado, aquele termo de C. Mas quando ele for, essa partezinha que for 0, vai ficar somente essa parte aqui. A equação vai ficar desse formato aqui. Toda vez que o valor de C for igual a 0. Então, e a equação incompleta são aquelas em que ou o valor de B ou o valor de C é igual a 0. Beleza? Então vamos identificar quando C for igual a 0. Quando C for igual a 0, essa parte for igual a 0, a equação fica nesse formato. Que é o caso daqui. Ok? Não, aqui, né? Casozinho daqui. Beleza? Aí vamos identificar os coeficientes. Quem é, professor? Eu olho x ao quadrado para olhar A. Então, quem é que vem antes aqui? Não sei. Não estou vendo, então coloco 1. Por ter o sinal de menos, fica quem? Menos 1. Então, A é menos 1. Vamos colocar aqui. A
menos 1. E quem é o B? B é o coeficiente que acompanha o x. Quem é que está acompanhando o x aqui? Observe que eu olho o x e quem é que está acompanhando esse x aqui? É 2. Então B é 2. Aí eu observo. Mas cadê o valor de C? Cadê esse númerozinho aqui, ó? Esse valorzinho C que está isolado. Não estou vendo ele aqui, né? Se não tem aqui, se a equação está nesse formato, ó, ax ao quadrado bx, ó, ax ao quadrado bx, se está nesse formato, é porque o valor de C é quem? 0. Então, nesse caso, o valor de C é 0. Tá bom? Identificarmos A, B e C. Vamos para cá. Qual o detalhe dessa equaçãozinha aqui? Pessoal, veja bem, né? O detalhe dessa equaçãozinha, né? Eu vou colocar aqui, né? Faltou aqui a parte do x, né? Que é desse formato que eu irei trabalhar aqui, só faltou a parte do x, tá bom? Mas beleza. Se eu analisar isso daqui, né? Veja bem, pessoal, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo aqui esse formatozinho? Tá todos os termos antes do sinal da igualdade igualado a zero. Tá vendo aqui? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, o que é que eu vou fazer, ó? O termo que está antes do sinal da igualdade eu vou repetir. E o que está depois do sinal da igualdade eu trago para o início com o sinal invertido e igualando a zero, ok? Ó, tava para mais 9, trago para o início menos 9. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? O termo para identificar A, olha o coeficiente que acompanha x ao quadrado. Para olhar B, olhe x, quem vem acompanhando é B. No caso C, como nós nesse caso não estamos vendo o termo dependente, C é 0. A mesma coisa aqui, ó. Então a mesma coisinha eu vou fazer aqui, ó. Repito o termo de 3x ao quadrado. X está depois do sinal da igualdade, para antes da igualdade, menos x, igual a 0, né? Ó, para olhar A, olhe x ao quadrado. Quem acompanha aqui que é o 3, é A. B, ó. Não estou vendo nada aqui, coloco 1, porque o sinal de menos fica menos 1 para B, lembra que acompanha o x. Não tem o C, C é 0. Não tem aquele número independente, aquele coeficiente dependente, C é 0. Bem, pessoal, então nesse caso agora vamos para a próxima parte, ok? Aí vamos finalizar essa parte de coeficientes, né? A parte do A, B e C, né? E vamos dar uma enxergadinha quando B for igual a 0, né? Aí nós iremos trabalhar essa situação, né? Ó, quando esse valorzinho de B for igual a 0, essa parte aqui for 0, 0 vezes x vai dar 0. Então, toda vez que B for 0, então essa parte aqui vai sumir. Então, só vai existir o termo de A e C que você vai conseguir enxergar, que o valor de B na teoria é 0, tá? Então, ax ao quadrado mais C igual a 0, que é esse formato que está aqui, né? Porém, esse daqui está na forma reduzida e o restante vai ter. E esse daqui tem que fazer uma organizaçãozinha, né? Então, o que é que acontece, né? Para analisar quem é A, eu analisei o x ao quadrado, ok? Para analisar A, analiso o x ao quadrado. Então, olha só. Quem é A? Olha o x ao quadrado. Quem vem antes? Coeficiente. No caso, não tem nada, eu coloco 1. Então, A, nesse caso, é 1. Para analisar B, eu analiso x. Aí eu vou para cá. Cadê x? Não tem. Tem x ao quadrado, mas entenda. Para analisar A, eu olho para x ao quadrado. Quem vem antes está multiplicando é ele, ok? Para analisar B, eu tenho que ter x. Quando eu olho para essa equação, não tem um x, aquele xzinho. Quando não tem aquele xzinho, porque B foi igual a 0, B foi igual a 0, multiplicou aqui e acabou isso aqui. Então, quando você não enxerga o x, é porque B é 0. Ok? Então, nesse caso, B é 0. E o C? C é o T coeficiente independente, que não tem x nem x ao quadrado, que é o caso do menos 9. Não tem um x nem um x ao quadrado, que o menos 9 tem multiplicando. Então, no caso, C, nesse caso, menos 9. Ok? Nesse caso aqui, observe que o 25 está após sinal da igualdade, tem que organizar. Então, eu repito, nesse caso, 5x ao quadrado, 25 jogo para o outro lado com o sinal invertido e eu igualo, no caso, a 0. Agora sim,
Ok, então vamos lá. Valor de A, coeficiente do x ao quadrado. Tem o x ao quadrado que vem antes, está multiplicando, é A. Então, no caso, A é igual a 5. Mesma coisa, não estou enxergando o termozinho do x, B zero. Ok? E C, no caso, menos 25. Aqui, A, coeficiente do x ao quadrado, não tem nada aqui, eu coloco 1. No caso, como aqui está sobre 2, então nosso coeficiente, ó, 1 sobre 2, ok? Então, olhe para o x ao quadrado para analisar A. B, eu vou olhar para o x. Cadê o x? Não tem, então B zero. Simples, é simples, tá? E C é o termo independente, nesse caso, o menos 1, ok? Então, esse caso aqui, pessoal, simples. Para analisar quando B for igual a zero, vocês verificam quem é A, quem é B e quem é C, né? Agora vamos entender um pouquinho a parte de raízes de uma equação de segundo grau, ok?